Hoje a nossa conversa é sobre o tempo ideal para a duração de uma cerimônia de casamento. Eu não sei você, e aí você me deixa aqui nos comentários, mas eu já fui em mais de uma cerimônia em que, olha, foi uma tortura. Uma cerimônia que foi longa, gente, 2 horas de cerimônia. Foi monótona, porque a voz, né, do representante religioso que estava conduzindo, embora ele muito bem intencionado, utilizando palavras até muito bonitas, mas aquele tom de voz linear. Eu confesso para vocês que eu sentei lá atrás, no fundo do lugar, porque eu tava sentindo sono. E não é nem falta de respeito com os noivos, que são os queridos que estão juntos até hoje. E eles mesmo, né, tiveram que concordar que a cerimônia foi monótona, gente. Pelo amor de Deus. Sabe aquela cerimônia que parece mais uma procissão? Não tem fim, sabe? Então a minha proposta com o vídeo de hoje é para que você tome nota das etapas que constituem uma cerimônia de casamento, certo? Para que você tenha, eu não vou dizer que você tenha controle, mas que você tenha expectativas reais do tempo para ser agradável, de um tempo para ser emocionante, de um tempo para deixar não só vocês como casal, mas os seus convidados conectados, sabe, com aquele momento. Por causa dessa tradição, né, a gente está desmistificando cada vez mais esses pontos, né, em relação à durabilidade, o tempo mais apropriado de uma cerimônia de casamento, justamente para que as pessoas voltem a ter prazer e voltem a participar das cerimônias de casamento. Tem gente que não vai no momento da cerimônia e deixa para chegar só no momento da festa, porque está praticamente no nosso senso coletivo que as cerimônias de casamento são cerimônias chatas. Mas a grande vantagem de você contratar um celebrante de casamento é porque ele tem ferramentas para tornar esse momento instigante, inspirador, descontraído, divertido. Sabe, fazendo cair por terra essa conotação ruim que a gente acabou associando, sabe? Eu não tô puxando a sardinha aqui pro meu lado não, mas eu acredito que a cerimônia é o que faz de fato um casamento acontecer. Porque se não tem a cerimônia, você concorda que é só uma festa? E aí você pode fazer como você quiser, você pode fazer um almoço, pode fazer um jantar, pode todo mundo pôr um sítio com uma cervejada e música ao vivo, mas o que dá o tom de fato, a simbologia que realmente faz você se sentir casado, casada, é a cerimônia, certo? Então a minha proposta hoje é justamente essa, e aí conforme eu for narrando para vocês, eu for explicando para vocês quais são as etapas, eu vou conversando com vocês sobre algumas situações que eu já vi e que eu recomendo e que eu não recomendo, tá? Lembrando que a cerimônia de casamento, ela começa a partir do momento em que noivo e noiva estão no altar. E aí, a gente tem a escolha pelo cortejo inicial e também o cortejo de saída. A única entrada que é realmente contabilizada dentro da cerimônia, e aí eu vou falar aqui ao longo desse vídeo, é o momento das alianças e algumas entradas em específico, mas a gente já vai falar isso mais pra frente. Mas cortejo inicial, aonde entram seus padrinhos, seus pais, vocês, noivos, floristas, enfim, quem mais vocês quiserem que apareça, não é cerimônia, tá? Então aqui já vai minha primeira ressalva pra você, peraí. Quanto mais casais vocês convidarem para padrinhos, é importante que vocês saibam que vai alongar o tempo da sua cerimônia. Pensa numa cadeia de eventos. Quanto mais pessoas vocês chamam para esse cortejo de entrada, se vocês estipularem um tempo, pode ter certeza que esse tempo sempre ultrapassa. Tá? Eu acredito que não é um erro, mas é uma falsa expectativa de vocês noivos quererem cronometrar assim bem perfeitinho a entrada dos padrinhos. Porque, gente, sempre tem atraso.
Às vezes é para mais ou é para menos. Às vezes os seus padrinhos andam rápido demais. Os fotógrafos têm que praticamente colocar uma placa de pare, porque senão nem eles conseguem tirar a foto. Ou ao contrário, às vezes seus padrinhos andam devagar demais e a assessora fica lá do meu lado assim: vem, vem, porque o próximo já tá vindo, senão, sabe, gaveta ali na hora de passar pelo altar ali, sabe? Então, assim, é uma falsa expectativa achar que dá para controlar essa minutagem por completo, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês que contratam um buffet por horas, né? Eu acredito que o pacote varia aí de 6 a 8 horas de contratação. Já está incluso 1 hora de cerimônia. Mas o tempo ideal da sua cerimônia vai variar entre 40 a 50 minutos. E como profissional que sou e outros profissionais, quem você escolher para celebrar o seu casamento, nem sempre a gente consegue cumprir esses 50 minutos se o cortejo já ultrapassar tudo. Eu particularmente não gosto, certo? Quando tem algum atraso antes, a assessora chega para mim, ou quem quer que seja, chega para mim no cantinho e fala: tem como acelerar a cerimônia? Eu particularmente não gosto, certo? Por quê? Porque eu preparei a cerimônia exclusiva para vocês do começo ao fim. Eu preparei as palavras que vocês gostariam de ouvir do começo ao fim. Então, assim, por mais que eu tenha que improvisar para otimizar o tempo, tem blocos dentro dessa cerimônia que não dá para tirar, certo? Então, vocês precisam levar em consideração que quanto mais pessoas nesse cortejo, mais alongado fica esse período e que a cerimônia só começa de fato quando vocês dois estão no altar, certo? Então, essa introdução ela é muito importante. E detalhe, tá? Só para concluir de fato, o mesmo cortejo de entrada é o mesmo tempo que vai levar como cortejo de saída, certo? Então, se já demora no começo, tem o tempo da cerimônia, pode ser que demore ainda mais, para até que vocês cumprimentem os seus convidados, os seus padrinhos e os seus pais lá no altar, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, o primeiro bloco, né, da cerimônia são as palavras de abertura, certo? Que o celebrante costuma falar. Então, é uma preleção inicial sobre o casamento ou uma preleção inicial sobre o amor, né? Se vocês são um casal que acredita em Deus, tá? Porque eu já celebrei cerimônias onde os noivos eram ateístas ou um deles era ateísta. A grande vantagem de você contratar um celebrante neutro, um celebrante ecumênico, é que ele tira o cunho religioso tradicional da celebração e dá foco na história de vocês, dá foco no amor de vocês e os sentimentos, né, os contextos que envolvem vocês. Certo? Mas quando o casal faz questão, e eu já celebrei, já tive a honra de celebrar casamentos das mais variadas doutrinas, dos mais variados entendimentos de fé. Então, quando é permitido, quando é solicitado, o momento da abertura é onde a gente convida Deus a se fazer presente, né? Por exemplo, um casal que é da Umbanda ou do Candomblé, né, que cultua orixás, que cultua espíritos de luz. Então é nesse momento que a gente faz uma abertura também voltada para a fé desse casal, certo? E aí a preleção sobre o amor e sobre o casamento, sobre a perspectiva de vocês. As minhas cerimônias, elas são 100% autorais e são 100% exclusivas a gosto do casal. Então, cada palavra é minuciosamente preparada, cada contexto é investigado pelas minhas ferramentas para que naquele momento eu fale um discurso que soe como música para vocês, tá? Então, tudo é muito bem estruturado. O segundo momento é exaltar os padrinhos e ou os pais, tá? Então, quando tem o cortejo, esse é o momento de dizer aquelas pessoas que foram convidadas, né, foram selecionadas com muito critério por vocês como casal, exaltá-las e mostrar para elas através sempre de uma mensagem muito particular, qual a importância deles para vocês, né? Tem gente que contrata, tem gente que convida os padrinhos por pressão da família, né? Ah, e seu tio que te criou tem que ser seu padrinho. Mas às vezes agora na fase adulta, né? Uma pessoa super resistente, uma pessoa ausente,
E aí você vai ter que chamar por padrinho? Tem pessoas, por incrível que pareça, que convidam padrinhos pensando nos presentes mais caros. Vê se pode. Não façam isso não, tá? Tem vídeo aqui no canal onde eu falo da importância dos padrinhos e gostaria de cativar e convidar você a assistir, porque aqui eu deixo bem claro qual é o meu posicionamento, o meu ponto de vista e por que eu acho que você também poderia pensar dessa forma para benefício do seu casamento, tá? Mas depois você assiste, vamos continuar aqui. E também a exaltação dos pais, certo? Eu acredito que os nossos pais, o casamento deles, a relação deles, são a nossa primeira referência do que é amor conjugal. E aí aqui, calma, não necessariamente são boas referências. Às vezes são péssimas referências, mas ainda assim são referências para vocês do que não fazer, certo? E nessa observação do que não fazer, vocês estão casando hoje já com uma perspectiva para seguir, já com um olhar do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é. E se essa convivência com os pais de vocês, aí quando eu falo pai e mãe, hoje a gente tem variados conceitos, né, estruturas familiares. De repente quem te criou foi sua avó. De repente quem te criou foi sua tia, foi a sua madrinha, certo? De repente quem te criou foi um irmão. Quando eu digo exaltar os pais, eu acho que eu até vou mudar esse termo, não é nem os pais, exaltar a família, a sua família. Certo? Essa referência que você tem, sua primeira referência do que é sentir amar, do que é se sentir amado, do que é receber amor. Então essas pessoas são homenageadas, são mencionadas na cerimônia. Mas é claro, a cerimônia ela é 100% personalizada. Então vocês não têm um contexto familiar presente no dia, ou vocês não elegeram padrinhos, e tá tudo bem, a gente passa pro próximo bloco da cerimônia, tá? E aí, nesse próximo bloco, vocês vão perceber que existem momentos na cerimônia que podem ser modificados. O bloco 3, que é as homenagens e as menções importantes, podem ser trocadas pelo momento 7. Aqui no momento 7, mais pra frente eu vou falar, que é o momento das cerimônias diferenciadas ou do efeito civil. Esse momento vai variar muito de acordo com o que vocês estruturaram, com o que vocês desejam para a cerimônia. Então, por exemplo, já celebrei casamento de um casal que chamou um juiz de paz para vir diretamente do cartório para poder fazer o efeito civil na cerimônia. A diferença de você fazer um efeito civil como celebrante é que você vai precisar ainda de alguns dias para o cartório, né, validar, analisar toda a documentação e você vai pegar a sua certidão, seu documento oficial posteriormente à data, né, da cerimônia. Já com o juiz de paz presente, ele já leva o documento, ele já assina e já entrega para vocês em mãos ali mesmo, tá? Só que o que acontece? Juiz de paz que cobra um valor bem considerável para sair de lá do cartório para estar na sua cerimônia, geralmente eles gostam de ser os primeiros a falar. Então eu, como celebrante eleita, eu faço a preleção inicial, todos esses passos que eu falei para você, e aí passo o microfone, passo a palavra para essa autoridade, para que ela realize este bloco do efeito civil na cerimônia, e aí a partir de então ela se despede, muitas vezes já no altar mesmo, para que eu dê continuidade na cerimônia. Se sou eu quem faz o efeito civil no seu casamento, eu deixo o momento do efeito civil para o final. Certo? Porque lembra, o intuito de você contratar um celebrante é para que a essência da cerimônia seja a história de vocês. Então essa parte legal eu deixo ela para o final, certo? E aí entra nesse bloco número 7. Um outro detalhe que é bem interessante, que é quanto às cerimônias diferenciadas. E aí nas suas pesquisas, você vai poder ver a cerimônia das areias, a cerimônia da água, a cerimônia do vinho, a cerimônia do quartzo rosa. Então, dependendo da ritualística escolhida por vocês, ou eu deixo para o começo, ou eu deixo para esse momento já quase de encerramento da cerimônia, que é no bloco 7. Então, percebe? Variando o que for escolhido, varia também
o momento em que esse bloco vai ser colocado na cerimônia de casamento. Ah, mas não vou ter efeito civil, nem com o juiz, nem com a celebrante, e também não escolhi cerimônia diferenciada. Então a gente passa para o próximo bloco, que é o bloco de número 4, que é o momento em que eu conto a história de vocês. Aqui é um momento que eu conto a história de vocês, aqui é um momento onde eu recito um poema a pedido de vocês, enfim, aqui é um momento que representa de fato a essência de vocês. Geralmente é um momento mais descontraído, é um momento onde as pessoas se emocionam muito também, é onde vocês se emocionam, porque vocês vão ter toda a linha cronológica do relacionamento de vocês sobre uma outra perspectiva. Sobre uma perspectiva que tem a intenção de reforçar a excelente escolha que vocês fizeram, né, em prol desse relacionamento. É mostrar que os desafios que vocês enfrentaram fortaleceram vocês e te colocaram no caminho do altar, por mais dificultoso, tortuoso, penoso que tenha sido, certo? E que as semelhanças, as coincidências, os pontos em comuns, que é o que nutrem vocês para que vocês escolham continuar juntos a partir daquele momento, certo? Esse é o momento onde vai exigir a maior parte de criatividade, a maior parte de desenvoltura do profissional, do celebrante, para tornar esse momento bonito, sabe? Para tornar esse momento marcante. Certo? Esse, digamos que é o momento de maior minutagem ao longo dessa cerimônia, tá? E aí a gente passa, então, para o próximo bloco, que é o bloco de número 5, que é o cortejo das alianças. Aqui vem uma ressalva, tá? Outro ponto que pode alongar a sua cerimônia de casamento é quem vai entrar com as alianças. E aí, vocês já pensaram? Vou começar do menor para o maior, tá? Se é o seu pet quem vai levar as alianças, eu acho a coisa mais linda do mundo, tá? Eu acho a coisa mais fofa quando os nossos pets, que são da nossa família, então se vocês já moram juntos, por exemplo, e vão oficializar com a cerimônia, querem que o seu pet leve, é importante que as alianças de verdade, as originais, já estejam no altar, ou com o noivo no bolso dele, ou com a celebrante, e que sejam as alianças fake que vão entrar com o seu pet, tá? Porque sim, gente, eu já vi os piores cenários. Doguinho que se assustou com aquele mundaréu de gente e saiu correndo com as alianças penduradas na coleira, tá? E aí corre alguém de salto alto para poder pegar o doguinho. Tá? Já casei no ambiente onde a cerimônia tinha um caminho pro altar, que era um deck. E essas coisas que a gente vê de meme, sabe? No TikTok, no Instagram, eu já vi acontecer, gente. Já são quase 8 anos celebrando casamentos e eu já vi muita coisa acontecer e já vi muita gente desesperada por causa desse momento, tá? Bom, então essa é a minha dica para você, caso seja o seu pet que vai entrar. Pensa numa aliança fake. Ali na hora, o seu celebrante, eu no caso, troco sem ninguém perceber. Os fotógrafos já vão estar alinhados, porque o celebrante tem papel de chegar antes justamente para se alinhar. Vamos mensurar o que pode dar errado, o que pode dar certo. E aí todo mundo trabalha junto em prol do seu momento, tá bom? Se for uma criança, gente, também essas coisas lindas, esses tchucu-tchucos, quando eles entram, só coisa mais fofa. Mas se a criança não quiser entrar, não força. Tenha um plano B, noiva. Um plano B, noivo. Se é muito pequenininho, combina com a mãe, combina com o pai, ou então com o irmão mais velho para entrar junto. Sabe, esses planos B, eles são importantes porque o cortejo das alianças precisa ser estratégico, porque senão vai ficar aquele vácuo naquele momento, sabe? A energia de todo mundo pode cair, ao invés da energia ir se aproximando do ápice, que já estamos, afinal de contas, caminhando para o melhor momento da cerimônia, que logo eu já falo. Então, assim, se for criança, pense num plano B. Se ela não quiser entrar, é melhor do que entrar chorando, certo? Se não quiser entrar, não entra. Bota para ir no colo da mãe, do pai, de alguém, certo? Ou tenha uma outra pessoa para entrar na substituição. Aí já deixa essa pessoa ali preparada, ciente de que
Caso dê ruim, né, o baby não queira entrar, essa pessoa vai entrar, tá certo? Se forem as avós, se forem pessoas idosas, tá? Aí a gente precisa ter um mínimo de empatia para entender que essa pessoa pode ter alguma limitação, né, de locomoção. Por serem pessoas mais idosas, podem caminhar um pouco mais devagar, tá? Então, eu acho que não menos importante a entrada delas, mas aí então a gente conta que essa pessoa tem um ritmo específico para poder entrar na cerimônia e que isso leva mais tempo, certo? O próximo bloco é o bloco dos votos e a troca das alianças. A maneira com que eu gosto de conduzir é, a partir do momento que cada um faz o seu voto, declama a sua declaração de amor, você então coloque e firme este compromisso colocando as alianças no dedo de quem você ama, certo? Então o noivo fala, ao término da sua fala ele já coloca a aliança no dedo da noiva, e vice-versa, tá? Esse é o momento que eu acho mais lindo da cerimônia. Vocês me desculpem. Eu saio de toda a cerimônia abastecida de amor. E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem o quanto que é importante esse momento dos votos. Eu nem sempre fui feliz no amor. No passado, logo que eu comecei a minha jornada como celebrante, eu estava num relacionamento extremamente abusivo, tóxico, de eu ir celebrar cerimônias de casamento com o coração carregado de tristeza. Mas profissional, eu estava lá, pronta para falar de amor. Mas todas as vezes que eu escuto um voto de casamento de um homem para com a sua amada, de uma mulher para o seu amado, eu saio revigorada, eu saio abastecida. Esse é o momento mais inspirador para todos os seus convidados. Por isso que tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino você, eu colaboro com você, a gente escreve juntos o seu voto de casamento, justamente para que ele tenha essa magnitude, para que ele tenha essa importância e esse valor, não só para quem você ama, mas para as pessoas que estão ouvindo atentas. Tem gente que vai no seu casamento e tá chateado, tá pensando em separar, mas é o que você fala, através do que você sente, que a pessoa se conecta, que a pessoa se inspira e talvez ela possa sair até transformada, certo? Então, esse é um momento que tem ali a sua minutagem controlada, tá? E no vídeo que eu falo sobre os votos de casamento, tá? Eu vou deixar o card aqui para vocês clicarem em seguida. Essa pessoa sai diferente, tá? Então é por isso que é muito importante vocês dedicarem um tempinho para poder fazer e treinar o seu voto, porque ele pode variar aí de 3 a 5 minutos para cada um. E tudo isso que eu tô falando para vocês aqui está dentro desses 50 minutos, tá? Calma que a gente já vai entrar nessa parte. Aí a gente passa pro bloco 7. Lembra que eu falei que poderia ser o efeito civil conduzido pela celebrante ou o momento da cerimônia diferenciada? E aí, claro, tem que ser tudo alinhado entre nós, né? Celebrante e noivos e assessoria, caso você contrate pro dia, tá? E o momento do efeito civil. Eu, por não ser uma juíza de paz, certo? Eu ser a celebrante que vai conduzir a sua cerimônia com o efeito civil, eu deixo a critério dos noivos fazer a leitura por completo dos termos, certo? Ou apenas dizer as palavras que são fundamentais, ou seja, saber o consentimento em público, certo? Consentimento, eu não sei se é a palavra correta, talvez o aceite de vocês por livre e espontânea vontade para selar aquele compromisso, tá? Porque lembra que é uma etapa, como é que eu posso colocar? Jurídica? Não é bem jurídica. É um processo legal, certo? Tem uma validação, é um processo sério, né? Tanto é que não pode ter brincadeira na cerimônia, não, tá? Eu não sou a juíza de paz, mas eu sou uma pessoa nomeada por um cartório para poder conduzir essa parte legal do casamento de vocês. Então, sim, se tiver brincadeira, eu tenho que anular o casamento. Certo? Então, assim, não pode ter brincadeira no cartório, não pode ter brincadeira em lugar nenhum, certo? Que se vocês fizeram aquela estrutura toda, aquela organização toda, não tem ninguém lá que não quer casar. Tá todo mundo consentindo, todo mundo de livre, espontânea vontade ali realizando aquele momento,
certo? Então, sem brincadeiras. Mas a grande vantagem deste momento é que eu posso reduzir um pouco a leitura daqueles termos para não fazer cair a energia do pessoal, certo? Aí eu chamo as testemunhas que foram nomeadas por vocês, faço a coleta das assinaturas e aí então a gente passa para o momento quase final. É o bloco 8, que é o momento da bênção ou o momento espiritual da sua cerimônia. Lembrando que se é um casamento onde os noivos, né, ambos são ateístas, nós não vamos mencionar, nós não teremos um momento de bênção, um momento espiritual. Ok, tudo bem. Mas se vocês, independente de dogma, independente de crença, ser praticante, não praticante, se vocês acreditam em Deus, esse é o momento de nós falarmos sobre a espiritualidade, certo? Porque uma união de um casal também está alinhada espiritualmente. Há quem acredita que não existem coincidências, né? E que existe um Criador que coordena situações para que duas pessoas possam se encontrar. Eu verdadeiramente acredito nisso, não acredito em coincidências. Não acredito que as pessoas chegam na nossa vida aleatoriamente, não. Muitas pessoas deixam um rastro de lamentações, né, de bosta. Mas outras pessoas marcam a gente grandiosamente, transformam a nossa vida. Como não vai ter alguma coisa espiritual nisso? Eu acredito. E você acredita? Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber a sua opinião e eu leio todos os comentários, tá? E interajo também. Então, esse é o momento da bênção, o momento espiritual, de acordo com o que vocês acreditam. Ah, mas a minha família é de berço católico, a minha família é de berço evangélico, eu não posso falar nada que vai ofender. É obrigação do seu celebrante ter um repertório variado, certo? Não ter preconceitos para saber como adequar um discurso que agrade a todos os ouvidos e que principalmente não deixem vocês, noivos, desconectados, certo? E aí então a gente passa para os momentos finais, sendo uma cerimônia conduzida por mim, é onde eu faço as minhas considerações finais, as minhas palavras finais, baseado em todo o contexto que envolve vocês, e convido para o beijo de amor, que também é o momento, coisa mais linda do mundo, é o momento do beijo, e vocês ensaiam, né, aquele jogar pra... Enfim, aquela coisa toda linda. E aí é neste momento, a partir do momento do beijo, que a cerimônia se encerra, e ali eu já faço a menção para vocês cumprimentarem seus padrinhos e pais, caso tenham, caso não, né, eu já entrego o buquê de noiva de volta para a noiva, para que ela possa sair do altar em direção, né, ao seu momento de confraternização. Ficou claro para você? E eu garanto que dentro de todos, na junção de todos esses blocos, a sua cerimônia pode variar de 40 a 50 minutos. Gente, olha que legal! Olha que legal você contratar o seu buffet, contratar o seu espaço e ter uma garantia de tempo. E eu não vou ficar com cronômetro lá, não, apitando pipipi a cada 10 minutos, não. Isso aqui é experiência, gente. Isso aqui é experiência, sabe? E claro, algum domínio da situação para saber como improvisar, para saber como lidar em algumas situações, caso elas fujam do que a gente tenha planejado. Então, o meu papel com esse vídeo aqui é mostrar para vocês aonde vocês podem mexer, aonde vocês podem pensar, refletir, estruturar, para que esse tempo fique de fato otimizado, sabe? Fique tudo dentro de uma perspectiva, sabe? Controlável. Lembrando que em evento tudo pode acontecer. Tá? Não dá para controlar tudo, todas as variáveis. De repente vem um tornado, um trem forte, uma chuva, enfim. Mas com alguns ajustes, com alguma previsibilidade em alguma coisa, é possível a gente ter uma cerimônia agradável, emocionante, que deixe todo mundo, sem ver feed de Instagram. Tanto é que eu sofro com isso, que eu nunca consigo, né, material meu para poder divulgar, porque tá todo mundo lá conectado, olhando pra gente, sabe, chorando, rindo, às vezes os dois ao mesmo tempo, sem pegar no telefone celular. Não é isso que você quer para sua cerimônia? Então, se é isso que você quer para sua cerimônia, você tem que ficar aqui comigo para conhecer mais detalhes, para deixar esse momento assim desse jeitinho que você quer,
Para fazer isso, você precisa se inscrever neste canal, certo? Ativar as notificações, porque quando tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro, a primeira a saber. Eu espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários e não se esquece, claro, de compartilhar esse conteúdo, né, com o casal que você já sabe que já está pensando e organizando o seu casamento. Quer uma cerimônia com todos esses detalhes sobre controle que eu disse para você? Se quiser falar comigo, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Meu propósito aqui na internet é um só, é vir aqui para falar de amor. Até logo.